Olá pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Estamos aí para mais uma aula da nossa disciplina de ciências. E hoje vamos estar aí avaliando a relação que os seres vivos eles apresentam com o ar. Ou seja, qual é a importância que o ar, dentro de toda a sua composição, ela vai apresentar para esses seres vivos. Então vamos iniciar falando da composição atmosférica, né? Então, a gente sabe que a atmosfera ela é uma camada gasosa, certo? Gasosa essa que é formada por um conjunto de gases. Não é unicamente o oxigênio, o gás carbônico, que é o que a gente mais conhece. Por exemplo, o nitrogênio é o gás de maior abundância dessa atmosfera, certo? Seguido do oxigênio, dióxido de carbono e de outros gases. Então, a gente já parte do princípio que no movimento de inspiração, a gente não está inalando, digamos assim, apenas o oxigênio. Boa parte de nitrogênio vem junto com esse gás, porque nós não temos ainda um filtro capaz de separar. Não, só entra oxigênio, ou vai ter que sair o gás carbônico, mas fica o vapor de água. Então a gente não tem essa especialização, digamos assim, certo? Para separar o que entra e o que vai sair a nível gasoso do nosso corpo, certo? E dentro desse 1% aí, né, que tem dióxido de carbono, vapor de água, gases raros, nós podemos pontuar os gases nobres, certo? Os gases nobres são um conjunto de gases que nós encontramos na nossa tabela periódica que dificilmente vão se rearranjar com outros elementos para formar novas substâncias. Eles só conseguem se agrupar, só conseguem se associar dentro do mesmo grupo, né? É um conjunto aí de 6 gases, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e radônio, que formam aí o grupo dos gases nobres, né? Mas podem ser usados aí, por exemplo, durante o processo de solda, né, para produzir ali aquela luz do cinema, entre outras situações, né? E além dessa composição gasosa, nós sabemos que nossa atmosfera ela tem também aí sua porção formada por vapor de água. Vapor de água é esse que vai ser variável, né, de um ambiente para outro. Por quê? Vai estar associado com a disponibilidade de vegetais, vai estar associado com a disponibilidade de água. Então, são fatores que vêm a interferir na composição atmosférica em relação a vapor de água, né? A umidade que o ar apresenta. A gente tem 3 imagens aí na projeção e a gente vê que das 3, né, obviamente, aqui tem uma baixa quantidade de vapor de água, ou seja, que a atmosfera se apresenta mais seca, seria essa aí que apresenta um terreno árido, né, mais seco em si. Né, porque eu não tenho vegetal para realizar a evapotranspiração, eu não tenho um lago, um oceano, enfim, um reservatório de água ali grande para realizar a evaporação e está sempre aí, digamos que alimentando, né, essa atmosfera com esse gás, com esse vapor aí extremamente importante. E além desse vapor de água, dessa questão gasosa, a atmosfera ela também é formada por um material particulado, que são as partículas sólidas que nós encontramos na atmosfera, certo? Partículas sólidas essas que muitas vezes são prejudiciais ao nosso sistema ventilatório. Por quê? A especialização dele é apenas em captar, certo? Em receber material gasoso, né? Material particulado é um material sólido. Então, se a gente não tem essa especialização, então a gente vai causar aí uma rejeição, nosso corpo vai causar uma rejeição para com esse material, né? Então, partindo dessa composição atmosférica, de como a atmosfera ela é formada, a gente parte para a forma como os seres vivos se relacionam com essa atmosfera,
ou seja, o como eles capturam gases e liberam gases. Né? Como eles fazem as trocas gasosas. Dos seres vivos, de uma forma geral, nós temos aí 4 principais superfícies, estruturas que facilitam as trocas gasosas, né? Que são aí pele, pulmão, brânquias e estômatos, como a projeção ela nos mostra, certo? Então, a iniciar pela pele, né, a gente tem aí a exemplo de anfíbios e de alguns anelídeos, né? O seu corpo apresentando uma respiração cutânea. O que é uma respiração cutânea? Aquela respiração, aquela troca gasosa que acontece por meio da pele. Então, animais que apresentam esse tipo de respiração são animais que vão apresentar a pele bem mais úmida, uma pele fina, que permite aí essa passagem, né, essa troca de gases entre o ambiente e o corpo do animal. Dando continuidade, né, a gente tem como outra estrutura ou superfície respiratória aí os pulmões, né, a respiração pulmonar, que aí está presente em uma grande quantidade de organismos, principalmente a nível de mamíferos, aves, répteis e anfíbios também, certo? Então, a troca gasosa, que a gente diz, a respiração pulmonar acontece, a troca gasosa acontece por meio do pulmão, né? Acontece especificamente por meio de uma estrutura que vocês conseguem ver aí na projeção, que são os alvéolos, né? Os alvéolos são conjuntos de umas bolinhas, digamos assim, que realizam essa troca gasosa entre o ambiente, né, a atmosfera e os vasos sanguíneos, assim como desde uma captura de oxigênio e liberação de gás carbônico e vapor de água. Né? Então, a troca gasosa pulmonar acontece a nível de alvéolos, certo? E é uma respiração, digamos assim, uma ventilação que acontece com o oxigênio aí e gás carbônico atmosférico, né? Por que, professor? Tem uma diferença? Sim. E a gente vai notar isso com essa próxima estrutura respiratória, que são as brânquias. O oxigênio que as brânquias capturam não é um oxigênio atmosférico. É um oxigênio que está solubilizado, certo? Que está misturado na água. Né? A especialização, a forma como esse órgão se desenvolveu, está associado aí a uma captura específica de oxigênio aquático. Tanto é que se a gente tira um peixe da água, ele morre, né, asfixiado, porque a brânquia ela não vai ter especialização para capturar o oxigênio atmosférico. Além do fato de que ela vai precisar da água para garantir o seu formato e facilitar a troca gasosa. Então, quando a gente tira o peixe da água, a gente está fazendo com que a brânquia ela perca o seu formato, né, funcional, e além do fato de que ele não vai conseguir capturar o oxigênio atmosférico. Certo? Então, vai ser uma região extremamente irrigada por vasos sanguíneos, assim como os pulmões, porque quando a gente fala de uma troca gasosa, né, a gente está falando de uma troca gasosa do ambiente com o nosso corpo. E dentro do nosso corpo, quando a gente captura o oxigênio, por exemplo, esse oxigênio ele é importante para produzir energia em todas as nossas células. Então, ele tem que percorrer todo o nosso corpo, todas as nossas células. E o órgão, digamos assim, o tecido que consegue percorrer tudo isso é o nosso sangue. Então, a corrente sanguínea vai estar associada a essas trocas gasosas. Né? Então, é por isso que brânquia, pela coloração avermelhada, significa que ela é rica em vasos sanguíneos. Os alvéolos pulmonares do slide anterior, né, eles vão estar ali envolvidos por vasos sanguíneos, certo? A pele aqui, nesse anelídeo, nessa minhoca, a gente vê, isso amarelinho seria a pele, e esses vasos aqui seriam os vasos sanguíneos. Então, sempre vai estar acontecendo entre vaso sanguíneo e ambiente, tá? Então, falando de pele, pulmão e brânquias, a gente está falando de uma respiração aí para animais. E como é que as plantas realizam essa função, essa troca gasosa? Por meio de estruturas que a gente chama de estômatos.
né? Funcionariam, digamos assim, como uma narina nas plantas, absorvendo o gás carbônico e liberando o oxigênio. Não, o processo aí agora é inverso. Esses estômatos, eles se concentram, né, geralmente aí na região das folhas, principalmente na parte inferior da folha. Por quê? Porque o estômago estando na parte inferior da folha faz com que ele receba menos luz solar, com que ele aqueça menos e com que ele libere menos água. Né? Se ele se encontrasse na região superior da folha, isso faria com que a estrutura ela se abrisse mais facilmente, perdesse água com mais facilidade, podendo levar a planta a um período de deficiência nesse bem tão precioso que é a água, certo? E um outro processo aí associado a essas trocas gasosas, né, que a gente já pontuou também diretamente, é a respiração celular e a fotossíntese. A fotossíntese, como todos vocês sabem, vai acontecer aí nos vegetais, nos seres fotossintetizantes, pela presença dessa organela aí que as outras células não apresentam, que são os cloroplastos. Né? Então, na fotossíntese, a gente vai ter aí a produção de glicose, na grande maioria das vezes, energia para a planta, e a produção de oxigênio, que vai ser liberado na atmosfera. Né? Esse oxigênio, por sua vez, vai ser capturado por nós, e lá também, a nível de organela, vai acontecer o processo de respiração celular. Né? Quando eu falo de respiração celular, eu estou falando de um processo que acontece especificamente nas nossas células, né? Que vai acontecer ali para produzir energia. E onde é que acontece especificamente a respiração celular? Embora a projeção aqui traga apenas uma organela, a respiração celular vai acontecer em duas, principalmente. No citoplasma da célula e nas mitocôndrias. Né? Notem que respiração ela é a nível celular. Os movimentos de inspirar e expirar não desencadeiam uma respiração. Os mecanismos de inspirar e expirar estão apenas realizando uma ventilação. E qual é a diferença, professor, entre a ventilação e a respiração? Quando eu falo de ventilação, eu estou apenas falando de um movimento, de uma movimentação da massa de ar. Quando eu falo de respiração, tem que acontecer especificamente a produção de energia. Né? Aqui, na mitocôndria, na célula, tem produção de energia para o nosso corpo. Né? Apenas o inspirar oxigênio, liberar gás carbônico pelas narinas, né, ali pelo pulmão, não tem produção de energia. Então, por isso que não é considerado um processo de respiração. E sim apenas uma ventilação, tá? Então, a gente vê que o oxigênio ele é de extrema importância, né, para o nosso corpo, principalmente nessa produção de energia. Vimos também que esse oxigênio não se encontra sozinho na atmosfera, está misturado com um conjunto de outros gases, né, e que cada ser vivo vai ter aí uma especialização, uma superfície ventilatória, uma superfície respiratória, responsável por capturar o oxigênio e liberar o gás carbônico, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, certo? Qualquer coisa, é só entrar em contato, é só sinalizar aí que a gente está disponível para sanar essas possíveis dúvidas, certo? Então, até mais, se cuidem, que logo logo estaremos juntinhos novamente, certo? Um grande abraço virtual. Tchau!